Olá! Estamos aqui para mais uma aula de Direito Previdenciário. Eu sou a professora Miriam Caldas e hoje vamos trabalhar a parte 2 do benefício do auxílio acidente. Estamos vendo os benefícios em decorrência da incapacidade, né? Os benefícios em decorrência de acidentes. Inclusive, já vimos o auxílio doença, aposentadoria por invalidez e esta parte do auxílio acidente foi dividida em duas partes. Já vimos a parte 1 e essa é a parte 2. Então vamos dar sequência. Na parte 1 nós vimos requisitos, conceitos, vimos quando enseja o benefício do auxílio acidente e agora entramos justamente nas situações em que não dão direito ao auxílio acidente. Nas situações em que houve um acidente, houve as lesões, mas que ao não repercutirem na atividade habitual que o segurado exercia na época do acidente, não darão direito ao auxílio acidente. Então vamos ver lá. De acordo com o parágrafo 4º do artigo 104, não dará ensejo ao auxílio acidente o caso que apresente danos funcionais ou redução da capacidade funcional sem repercussão na capacidade laborativa. Então, não houve repercussão na atividade que ele desenvolvia na época do acidente que deu origem a essa redução da capacidade. De mudança de função mediante readaptação profissional promovida pela empresa como medida preventiva em decorrência de inadequação do local de trabalho. Então, aqueles casos em que o trabalhador não pode voltar para sua atividade porque a empresa tem uma política preventiva para que não ocorram mais acidentes desse tipo e reenquadra ele numa outra função, neste caso não repercutiu a lesão, a perda, né, da capacidade, a redução da capacidade funcional não teve repercussão na atividade habitual porque ele foi mudado para outra atividade. Então, não teve prejuízos para o segurado. Muito bem. Passei esse slide, pessoal, porque esse nós já vimos na parte 1. Na parte 1 do auxílio acidente, que é a respeito da perda da audição. A perda da audição ela só vai ser concedido auxílio acidente em razão da perda da audição se duas circunstâncias ocorrerem. Primeiro, a perda da audição foi em decorrência da atividade em que ele exercia e ao perder a audição, isso vai ter reflexos na atividade que ele exercia. O exemplo que eu usei na aula 1 é do DJ, né? E é isso que está escrito aqui no parágrafo 4º do artigo 86. Como que ocorre a manutenção do auxílio acidente? O auxílio acidente, ao contrário do auxílio doença e da aposentadoria por invalidez, que se exige alguns deveres do segurado, que se apresentem a perícias, que submetam a tratamentos, né, a todo e qualquer tratamento, exceto cirúrgico e o que envolva transfusão de sangue, estas exigências não se aplicam ao beneficiário do auxílio acidente. Por quê? Porque o auxílio acidente ele é pago em razão de lesões que se solidificaram, lesões definitivas. Não há tratamento, não há reabilitação que devolva parte de um membro, por exemplo, ao segurado. Então, não se exige, portanto, que os segurados se submetam a exames médicos periódicos e a processo de reabilitação profissional. Não há reabilitação. E eu não preciso marcar perícias de forma bienal, como ocorre, por exemplo, na aposentadoria por invalidez, porque as lesões, uma vez reconhecidas as lesões solidificadas e definitivas, eu não preciso marcar uma nova perícia para daqui 2 anos para atestar a mesma coisa, porque não vai haver mudança, não há perspectiva de recuperação. É isso porque a redução para o trabalho, fato gerador do auxílio acidente, decorre de uma sequela, entendida como uma alteração anatômica ou funcional permanente. Então, não há nem reabilitação e nem exames periódicos. Muito bem. Algo muito polêmico relacionado ao auxílio acidente, é o que popularmente as pessoas chamam de encosto,
né? O encosto da Previdência, é a questão da acumulação deste benefício do auxílio acidente, que nós já vimos na primeira parte do auxílio acidente, que é um benefício que tem característica de indenização, não é um benefício substitutivo do salário de remuneração, do salário de contribuição do segurado. Então, é possível acumular auxílio acidente com salário maternidade, por exemplo, é possível acumular 2 auxílios acidentes, é possível acumular auxílio acidente com o auxílio doença. Como que funciona isso? Então vamos ver por partes, devagar, como que isso funciona. Então, a princípio, a primeira ideia que tem que ficar clara: não é possível acumular auxílio acidente com qualquer aposentadoria. Isso você já deve ficar claro. Porque o auxílio acidente, ele vai receber, ele vai contar como tempo de contribuição e ele vai ser somado, né, às contribuições do segurado e vai ser concedido a aposentadoria. Então, a partir do momento em que o segurado se aposenta, por exemplo, se aposenta por idade, ele deixa de receber o auxílio acidente. Então, não é permitida a acumulação também de 2 auxílios acidentes. Vamos imaginar que o cara é tão, né, que o segurado ele é tão azarado que ele teve 2 acidentes na vida dele. No primeiro acidente, ele teve perda dos membros inferiores e era motorista, recebeu o auxílio doença. Depois, passou a ser digitador, né, trabalhar com digitação e teve um acidente e perdeu 3 dedos. Coitado, né? É um coitado mesmo, um desgraçadinho da vida. Mas pode ocorrer. Se ele tiver 2 acidentes distintos e os 2 provocaram redução ou perda da capacidade elaborativa para a atividade habitual que exercia no momento do acidente, ele terá direito a receber 2 auxílios acidentes? Não. Ele tem direito a receber apenas 1. O que ele tem direito é de escolher aquele que seja mais vantajoso, aquele cujo valor do benefício seja mais benéfico para ele. Ok? Vamos imaginar agora a seguinte situação: recebimento de auxílio doença acumulado com auxílio acidente. No ano de 2015, ele teve um acidente, recebeu o auxílio doença e deste auxílio doença, no momento em que cessou a incapacidade temporária, se verificou que se consolidaram lesões e ele passou então a receber o auxílio acidente. Tempo mais tarde, em 2017, 2018, por aí, surgiu um problema de saúde que lhe deixou incapaz temporariamente para o trabalho em que ele estava desenvolvendo a essa época, em decorrência do mesmo acidente. O que ocorre é uma reabertura daquele auxílio doença que deu origem ao auxílio acidente. Neste caso específico, não é possível acumular o auxílio acidente com o auxílio doença que deu origem à percepção do auxílio acidente. Agora vamos imaginar uma outra situação. O segurado teve um acidente em 2015, consolidou as lesões, houve redução da capacidade para o trabalho habitual que exercia, passou a receber o auxílio acidente. Tempo mais tarde, em 2018, por aí, teve uma doença incapacitante que não tem relação nenhuma com aquele acidente do passado e vem a receber o auxílio doença previdenciário. Neste caso, não há nenhum óbice para o recebimento cumulativo do auxílio acidente com o auxílio doença, porque o auxílio acidente o segurado irá receber até se aposentar. Nós vamos ver quais são as hipóteses de cessação do auxílio acidente, que já adianto para você que são 2, né? É a morte e a aposentadoria. E tem uma terceira que vamos ver na sequência. Ok? Então, neste caso, é possível acumular, sim, é permitido acumular auxílio acidente com auxílio doença, desde que não se trate de reabertura de auxílio doença decorrente do mesmo acidente que deu origem ao auxílio acidente. Muito bem, já vimos aqui quando é possível acumular e quando não é possível acumular. RMI, renda mensal
inicial do auxílio acidente. Nós encontramos a RMI do auxílio acidente no parágrafo 1º do artigo 104 do decreto, do regulamento da Previdência Social. Vamos ler o que diz o regulamento. O auxílio acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Este valor, portanto, o que é o salário de benefício? O salário de benefício é calculado, é feita uma média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição do segurado, e deste valor do SB eu irei calcular 50%. Então, esse SB eu encontro através da média aritmética simples dos 80 maiores salários de contribuição do segurado, de 94 para cá, e vou fazer a aplicação da alíquota de 50%. Esta será a RMI, a renda mensal inicial do auxílio acidente. O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio acidente. Voltando somente aqui para o parágrafo 1º, gente, eu lembrei de uma questão bem importante. Como que fica a questão daquele trabalhador que recebe menos que um salário mínimo? Se ele recebe menos que um salário mínimo, qual será o valor do auxílio acidente dele? Vamos imaginar que todas as contribuições vertidas para o sistema foram inferiores ao salário mínimo, tá? Então vejam, existe uma obrigatoriedade de que os salários substitutivos de remuneração do segurado, substitutivos do salário de contribuição do segurado, não sejam inferior ao salário mínimo, certo? De forma que, no momento por exemplo, do segurado especial receber tanto o auxílio doença, que o coeficiente é 91% do SB, o segurado especial vai receber um salário mínimo, Enfim, os casos em que o trabalhador recolha menos do salário mínimo, a jurisprudência e a doutrina nos ensinam que este trabalhador, este segurado, fará jus a 50% de pelo menos do salário mínimo, para estar em concordância com o princípio constitucional, com o que está previsto na Constituição Federal. Então, se ele contribuir abaixo de um salário mínimo, o que significaria que se é 50% do salário de benefício, este valor então seria inferior a meio salário mínimo. Mas o entendimento majoritário é de que pelo menos a renda mensal do auxílio acidente deva ser pelo menos de 50% do salário mínimo, caso as contribuições sejam inferiores. Certo, pessoal? Muito bem. O RMI, portanto, é 50% do salário de benefício daquele que deu origem ao auxílio doença, O auxílio acidente, ele é pago depois de finalizado o pagamento do auxílio doença. Então, na hora de fazer o auxílio doença, de conceder o auxílio doença, também é feito um cálculo e o segurado tem direito a receber 91% do salário de benefício. O mesmo cálculo que é feito para o auxílio doença se aproveita para o auxílio acidente, com a diferença que quando ele estiver recebendo o auxílio doença, ele vai receber 91% do salário de benefício, e quando ele estiver recebendo o auxílio acidente, ele receberá 50%, certo? Então, ele pode perfeitamente acumular o auxílio acidente com um novo salário que ele venha desenvolver em outra atividade, E este valor é que não pode ser inferior ao salário mínimo, mas o auxílio acidente, sim, pode ser inferior ao salário mínimo. Trouxe aqui para vocês sabem que as nossas aulas, nós trazemos o regulamento, nós trazemos a lei de benefícios e nós trazemos também diversas súmulas, diversos entendimentos dos nossos tribunais. Então, vamos lá. Súmula 105 do TRF4. Inexiste óbice a fixação da renda mensal do auxílio acidente em patamar inferior ao salário mínimo, uma vez que tal benefício constitui mera indenização.
mera indenização por redução da capacidade para o trabalho, não se lhe aplicando assim a disposição do artigo 201, parágrafo 2º da Constituição Federal, que impõe que todos os benefícios previdenciários serão de pelo menos um salário mínimo. Muito bem, já falamos aqui que é possível que aquele auxílio-doença que ao cessar deu direito ao auxílio-acidente, ele seja reaberto. É quando o segurado volta a ficar incapaz temporariamente para o trabalho em decorrência daquele acidente. É por isso que a gente fala em reabertura do auxílio-acidente, porque é em decorrência de um mesmo fato. O fato é um só. Aquele acidente. Ele recebeu o auxílio-doença, passou a receber o auxílio-acidente e voltou a ficar incapacitado em decorrência daquele mesmo acidente. Se isso ocorrer, ocorre a reabertura daquele auxílio-doença originário. Então, o auxílio-acidente ele é precedido de um auxílio-doença. A gente já viu isso. A gente sabe que antes de ser pago o auxílio-acidente, é pago o auxílio-doença. Ao contrário da aposentadoria por invalidez, o auxílio-acidente sim é precedido obrigatoriamente do auxílio-doença. Cessado o auxílio-doença e havendo por parte do médico perito do INSS a comprovação de que houve sequela com a redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de qualquer natureza, o segurado terá direito, portanto, ao auxílio-acidente. Qual é a data do início deste benefício? É óbvio, né, pessoal? Se eu digo que o auxílio-acidente, ele começa a partir do momento em que cessa o auxílio-doença, a data inicial do benefício do auxílio-acidente será o dia posterior à cessação do auxílio-doença. Sobre o valor do benefício do auxílio-acidente, não há incidência previdenciária. Então, veja, aquele valor que o segurado vai receber a título de auxílio-acidente não vai sofrer descontos previdenciários. Então, se os 50% do salário de benefício vamos imaginar aqui, R$900, né, R$900, e sobre esse valor que ele vai receber mensalmente a título de auxílio-acidente, não haverá descontos para a Previdência. No entanto, em que pese não existir este desconto, este período em que ele estiver recebendo auxílio-acidente, este período contará para fins de aposentadoria. Então, ele integra o valor que irá compor o salário de benefício, ou seja, para fins do cálculo do salário de benefício, lá na frente, no momento de se calcular o salário de benefício de uma aposentadoria, soma-se o valor das contribuições vertidas mês a mês, mais o auxílio-acidente que o segurado recebeu durante este longo período antes de se aposentar. Poderá ser acumulado com qualquer benefício, exceto a aposentadoria e auxílio-doença da mesma origem. Muito bem, vamos nos encaminhando já para a parte final deste benefício. Sempre quando vemos cessão do benefício é porque já estamos aqui fechando o ciclo, né? Nós começamos com conceito, com requisitos, com algumas situações peculiares e aí passamos para o DIB, RMI e depois passamos para a cessação do benefício. Então, segundo o parágrafo 1º do artigo 86, prescreve que o auxílio-acidente será devido até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Portanto, essas são as duas únicas causas, vou tirar o única, estas são as duas causas que dão, mais comuns, digamos assim, que dão causa à cessação do benefício do auxílio-acidente, a aposentadoria e a morte. Por que eu disse que são as duas mais comuns? Porque existe uma outra situação que também seja a cessação do benefício do auxílio-acidente. Vejam só, o artigo 129 do regulamento da Previdência Social, ele estabeleceu uma nova hipótese de cessação, que é quando o segurado deixa de verter contribuições para o regime geral e passa a verter contribuições para outro regime, também obrigatório, como o regime próprio de Previdência Social. Para que lá ele possa vir a se aposentar lá no regime próprio,
Ele vai levar estas contribuições do regime geral para que, somados com as contribuições vertidas no regime próprio de Previdência Social, ele venha adquirir o direito a se aposentar naquele regime, né? Então vejam, quando ele leva essas contribuições através de uma certidão do tempo de contribuição, o benefício do auxílio acidente, ele também para este segurado cessa. Então vamos ver o que diz o artigo. O segurado em gozo do auxílio acidente, auxílio suplementar, que já não existe mais, o abono permanência em serviço também não existe, terá o benefício encerrado na data da emissão da certidão do tempo de contribuição, contagem recíproca de tempo de contribuição no regime geral e no regime próprio. Ok? Muito bem, chegamos ao nosso último slide, onde nós encontramos tudo o que foi falado nessa aula, somente apenas com um resuminho de tudo aquilo que foi falado. Então, vimos as situações que não dão direito ao auxílio acidente, basicamente são as situações que não possuem repercussão na atividade habitual que ele exercia na época do acidente. Vimos como que ocorre a manutenção do benefício, que não há exigência de nenhum tratamento ou reabilitação, vez que as lesões já estão solidificadas, né? Vimos quando é possível acumular o benefício do auxílio acidente com outros benefícios. Vimos que não é possível acumular 2 auxílios acidentes, tem que escolher o mais vantajoso. Vimos que não é possível acumular auxílio acidente com qualquer aposentadoria e vimos também que não pode acumular auxílio acidente com o auxílio doença que deu origem ao mesmo ao auxílio acidente, né? Vimos que quando que ocorre a reabertura do auxílio doença, que antecedeu o auxílio acidente. Vimos quando que se inicia a data do início do benefício, que é um dia posterior à cessação do auxílio doença, mesmo porque se você entrar no site da Previdência, você não vai encontrar a opção de requerer o auxílio acidente. O auxílio acidente, ele deve ser constatado quando houve um acidente, no momento em que o médico perito vai dar a alta para o segurado. Se o médico perito nada falar ou não implantar o benefício do auxílio acidente para o segurado, presume-se que o médico não identificou redução na capacidade laborativa do segurado. E neste caso, o segurado deve acionar o judiciário e comprovar que de fato aquele acidente provocou lesões, solidificou lesões de forma definitiva que lhe impeçam de exercer a atividade que exercia à época do acidente com a mesma capacidade, que comprovem que houve redução ou perda da sua capacidade laborativa, da sua capacidade para o exercício da atividade habitual que exercia na época do acidente. Vimos também quando que cessa o benefício, são 3 basicamente as hipóteses: aposentadoria, morte e também quando ele leva as contribuições para outro regime através da certidão do tempo de contribuição. É isso aí, pessoal, finalizamos mais uma aula de direito previdenciário. Se você gostou da nossa aula, compartilhe com seus amigos e espero vocês aqui para mais aulas de direito previdenciário. Até lá!